Então, meus amados e queridos irmãos, naquele momento, o Senhor Jesus, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: Pai, eu paguei o preço. Este é o preço do perdão teu para com eles. Este é o preço do resgate deles das mãos de Satanás e das mãos do pecado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, uma das últimas palavras de Cristo na cruz foi palavra de amor, foi palavra de salvação, palavra de resgate, palavra de redenção. No Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo número 34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Lucas, capítulo 23, versículo de número 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que está fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Ora, naquele momento em que Jesus estava dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, os soldados pegaram a sua túnica, uma roupa de linho, e outra coisa, caríssima, uma roupa de linho caríssima, por isso que lançaram sortes para ver dos soldados ali o qual iria ficar com aquela túnica, porque era uma roupa especial de linho. E por que era de um valor tão alto? É porque não tinha costura, ou seja, não tinha remendo. A própria veste de Jesus simboliza a nossa salvação. A nossa salvação não é feita de remendo. A nossa salvação, ela é perfeita. A nossa salvação, ela é legítima. A nossa salvação, ela é por intermédio do sangue de Cristo. Então, aquela túnica, os tecelãos na época, ao fazer aquele tecido, simplesmente eles não só fizeram o papel de tecelão, eles fizeram o papel também de costureiro. Né? Costureira, eles foram tecendo o tecido e ao mesmo tempo confeccionando aquela roupa. Por isso que era de um alto preço e os soldados lançaram sortes. Então a túnica de Jesus já está simbolizando as nossas vestes brancas e espirituais. Né? Nós somos limpos, nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, enquanto Jesus estava falando as suas últimas palavras antes de morrer, houve reação. E a reação que houve foi por intermédio tanto da natureza, o sol escureceu, a terra tremeu, né? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Outra coisa que é narrada pelos evangelistas: os sepulcros abriram. Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, que quer dizer Monte Caveira, e isso tudo fora da cidade, fora de Jerusalém, fora dos muros, aonde também os cemitérios eram todos fora da cidade, e mortos ressuscitaram. No momento em que Jesus morreu, como ele morreu para nos salvar, como ele morreu para nos dar vida, então muitos que estavam mortos ressuscitaram. Né? E não só houve essas reações logo após os últimos brados de Jesus na cruz. José de Arimateia, ele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Um dos ladrões disse: se tu és o Filho de Deus, por que não salva a ti e a nós? O outro o repreendeu e disse: ora, nós estamos aqui porque os nossos fatos trouxeram, os nossos fatos condizeram para que nós fôssemos condenados à pena de morte e pena de morte de cruz. Mas naquele momento ele disse, inclinando-se para Jesus:
que estava crucificado no meio entre eles, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, depois de ter bradado, Mateus capítulo 27, versículo 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Presta bem atenção, amados irmãos, amigos ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor. Tendo bradado, o Senhor Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. O que quer dizer isso? O Senhor Jesus não foi vencido pela morte. Ele antes já havia declarado: eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. É por isso que na Bíblia está dizendo: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O que quer dizer aguilhão? Aquela ponta da lança. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte na vitória. A morte de Jesus foi ele tragando a morte. A morte de Jesus foi ele vencendo a morte. O Senhor Jesus havia vencido o pecado, sendo gerado e concebido sem pecado, vivendo sem pecado e morrendo sem pecado. Então, quando Jesus morreu, ele venceu o pecado, porque ele foi gerado sem pecado, ele foi concebido sem pecado, ele viveu sem pecado e ele morreu sem pecado. O Senhor Jesus venceu o diabo quando ele foi tentado pelo diabo por 3 vezes e não cedeu à tentação. Jesus venceu o diabo. Mas Jesus estava faltando vencer o seu último inimigo, a morte. Porque quando os nossos primeiros pais pecaram, o Senhor havia advertido ao primeiro Adão, porque a Bíblia chama Jesus como segundo Adão. Assim como o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, o pecado foi tirado do mundo pelo segundo Adão. Antes do primeiro Adão pecar, o Senhor Deus havia falado para ele: Adão, de todo fruto do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque esta a mim pertence. E no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, após o pecado, a morte passou a ser certa na vida de todos os homens, de todos os pecadores, de todo mortal. Tá? O apóstolo Paulo, ele declara, escrevendo aos Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas houve um que não pecou. Houve um que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Foi gerado sem pecado. Foi concebido sem pecado. E morreu sem pecado. E este, o Senhor Jesus, morrendo sem pecado, ele venceu o pecado. E venceu a morte, porque a morte era a consequência, a morte era o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, ele tragou a morte. Tragada foi a morte na vitória. A morte de Jesus, Satanás não sabia disso. Ele usou os sumos sacerdotes, ele usou os judeus, usou os fariseus, usou as autoridades judaicas para matar a Jesus. Só que ele não sabia. Se ele soubesse, ele teria feito de tudo para que isso não acontecesse. Ele não sabia que a morte de Jesus era a sua derrota. Que a morte de Jesus era o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor foi dar a punição do pecado da serpente, porque era a alimária mais astuta que havia no paraíso.
e deu lugar ao diabo. Então, quando a serpente falou com Eva, ali foi a primeira sessão espírita. A primeira medium foi uma serpente. Cobra nunca falou. A primeira cobra que falou foi pelo espírito de Satanás. Como jumento também nunca falou. A primeira jumenta que falou foi pelo Espírito de Deus para poupar a vida daquele profeta mercenário, daquele profeta, né, que queria amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. Mas, naquele momento, o Senhor deu a punição à serpente. Porquanto tu és a astuta mais das alimárias, rastejarás o teu ventre no pó e do pó comerás. Então, porquanto destes ouvido à serpente a punição da mulher, tu darás à luz a filho com dores e o teu desejo será para com teu marido. A punição para o homem, porquanto destes ouvido a tua mulher, do suor do teu rosto sustentarás a tua família. A terra passou a produzir cardos e abrolho. A terra sofreu também a consequência do pecado do homem. Mas ali o Senhor Deus deixou o lampejo da salvação. Assim como a serpente usou a mulher para que o pecado entrasse no mundo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declarou que iria usar a mulher também para que um descendente dela esmagasse a cabeça da serpente, ou seja, desfizesse as obras de Satanás. Né? Este te ferirá o calcanhar, referindo-se à serpente, né? Mas este esmagará a tua cabeça, ou seja, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a morte de Cristo na cruz foi a decretação da condenação, da danação eterna de Satanás e os demônios. A morte de Jesus na cruz, ele tragou a morte. Ele passou agora a ter o domínio da morte. Ele tragou a morte. A morte foi vencida, o pecado foi vencido. Você, amigo ouvinte da santa e bendita palavra do Senhor, não importa onde você esteja, você que está nos ouvindo por intermédio desta live, ou do Facebook, do meu Facebook, ou do Instagram do nosso irmão Mateus, ou por intermédio do YouTube, por esta gravação que eu irei postar logo mais. Você quer aceitar Jesus como Salvador? A obra de Cristo na cruz, o sangue que ele verteu foi para todos nós. E você aí, agora, tem o direito à salvação. Então, arrependa-se dos seus pecados. Aceite a Jesus agora. Assim que passar a reclusão social, procure uma igreja evangélica próxima da sua casa e decida-se para Cristo. Se você está decidido agora, eu vou interceder por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, somos gratos a Ti. Perdoa os pecados de todos que têm se arrependido e estão agora se declarando Teu servo. Escreve o Seu nome no livro da vida. Ó, abençoa todos os Teus servos. Guarda a Tua igreja, guarda a nossa nação, guarda o nosso mundo. Repreende, Senhor, esta pandemia do inferno, este vírus. Cobre-nos debaixo do Teu sangue carmesim. Derrama da Tua glória. Amém. A paz do Senhor para todos. Um abraço. Glória seja dada no nome de Jesus.